E isso até dá um atrito com muitos brasileiros quando você vai para o mundo real. Quem nunca escuta alguém falar, mas a gente não usa isso no mundo real. Hello, team! Episode 3, mais um episódio do podcast que vai revolucionar a aprendizagem do inglês. Para você que sabe um pouquinho, prepare-se para ir além da fluência, para ter aquele inglês criativo e inteligente que você sempre quis. Eu sou o John, esse é o meu BP, my business partner, Mr. Edu Mendes. Essa foi minha primeira tentativa na apresentação, então isso aí. Aqui é isso aí, cara. Mais conhecido como Dude, daqui a pouco vamos chamar de The Dude. The Dude. É isso aí, meu amigo. Sejam bem-vindos, pessoal, a esse terceiro episódio aí. E hoje nós vamos falar de gramática. Olha só, por que a gente resolveu falar um pouquinho de gramática? Porque lá antigamente, lá atrás, as pessoas, para aprender inglês, era só gramática, né? Verb to be, verb não sei o quê. Eu mesmo, quando eu fiz ali, quando eu era criança, era um monte de gramática, vocabulário, aquele inglês chato de aprender e desenvolver. Com o passar do tempo, as pessoas foram mudando e hoje em dia, o que a gente mais escuta aí, né, vê nas redes sociais, em propaganda é: vem aprender inglês sem estudar gramática, você vai aprender inglês sozinho, você vai dormir do lado do livro, vai escutar um áudio e vai falar fluentemente. E aí eu estava conversando com o my BP aqui, o nosso teacher, o John, e perguntei para ele: cara, isso é verdade, cara? Será que tem jeito de aprender inglês, né, sem estudar gramática? E então, é por isso que esse vai ser o tema de hoje. Né, como realmente estudar gramática, como aprender gramática por meio, como aprender gramática no inglês, né, sem ficar aquela coisa chata, enfim, como absorver isso daí na nossa cabeça direito. E é por isso que eu passo para você, Joe, exatamente essa pergunta: qual que é a melhor forma, agora sim a pergunta, né, fugiu aqui, qual que é a melhor forma de aprender a gramática no inglês? Vou te dar a resposta que ninguém gosta de escutar: depende. E realmente dá para você ter um estudo com, eu diria, menos gramática. Você está aprendendo uma língua estrangeira, você vai precisar entender um pouco o que você pode, o que você não pode fazer. Te dou um exemplo simples, como o português, a gente tem muita conjugação, é a forma que a maioria das línguas latinas, tipo, o caminho que eles seguiram. Agora o inglês, ele usa muito os auxiliares. Então, é uma coisa de desconstrução do que a gente conhece do português para quem vai aprender como fazer isso em inglês. Então, não aprender nada de gramática, você pode ter um inglês funcional, você pode saber conversar, mas eu acredito que vai chegar num patamar que você vai achar uma barreira, tipo, um lugar que você não vai poder passar por você não saber essas pequenas diferenças. Agora, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com muita escrita no inglês. Talvez a gramática vai ser mais importante para você do que alguém que só precisa conseguir conversar. A forma mais fácil de você aprender inglês sem focar em gramática é a imersão. E você passar o máximo de tempo conversando. Agora, provavelmente seu inglês erudita, profissional, escrita, talvez vai ficar um pouco vai ficar um pouco para trás, porque você vai focar, you're gonna lean on, as we say, vai encostar no que você está praticando mais, que vai ser a conversa. Agora, é interessante onde que surge esse problema, porque eu já tive o privilégio de estudar ambos nos Estados Unidos e no Brasil. E foi só depois de adulto, muitos anos depois, que eu fui entender uma dificuldade grande que eu tive com a aprendizagem do português. Estudei em uma escola boa, mais de uma escola boa, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, e eu estudei até o 10º ano, seria tipo nosso segundo ano. Acho que agora mudou aqui, segunda série talvez do ensino médio. Mas nesse tempo eu nunca tive uma aula de gramática, não tive uma aula de gramática. Você aprende a escrever, a ler, dialogar, defender suas ideias. Se você escrever uma coisa errada, o professor vai te corrigir, isso não é um problema. Mas o foco de nenhuma aula de inglês que eu já tive na minha vida foi na gramática. E isso tem a ver com a influência do Sir Francis Bacon,
não sei se ele é definido como cientista, filósofo ou professor primariamente, mas ele acreditava muito na ideia da dedução. O que é visto é o que vale, depois você desconstrói para você entender a teoria. Então é sempre com foco na questão prática. Eu acho que quem conhece um pouco do povo americano consegue entender, realmente o povo vai fazendo e depois vai corrigindo. O Brasil não teve essa influência. No Brasil, pelo menos eu vi isso no português e eu vi isso na matemática. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu já briguei com o professor porque ele ficava me falando, você tem que mostrar o seu trabalho. Isso tudo surge dessa ideia da teoria primeiro. Nós temos um foco muito grande na teoria para depois passar a aplicar ele no prático. E isso até dá um atrito com muitos brasileiros quando você vai para o mundo real. Quem nunca escuta alguém falar, mas a gente não usa isso no mundo real? Muitas vezes é verdade. Não usa. Uhum. E isso dá uma certa resistência a muitas coisas do ensino daqui. Não é questão de certo e errado. Cada cultura tem seu jeito, a maioria é uma mistura dos dois. Agora, por exemplo, eu tenho alunos que eles gostam de entender a gramática, gostam de entender a teoria por trás. É uma coisa confortável para eles. Dica, a palavra ali, confortável. Eles que deveriam estar falando mais e preocupando menos com a gramática. Agora, André Mendes, seu irmão, ele sempre foi bom com números, ele trabalha com programação, questões lógicas. Se eu falar aluno meu, se eu falar qualquer coisa de gramática, nem em português eu sei isso. É verdade, não era o foco dele. Então ele vai ter uma certa resistência agora à parte da gramática. Mas, quando eu consigo engajar ele e segurar a atenção dele, às vezes ele tem um benefício maior por ser um pouco desconfortável para ele. Então, eu sei que não é uma mensagem que muitas pessoas querem ouvir, mas normalmente o que é fora do seu conforto, fora da sua zona de conforto, vai trazer um benefício maior. Agora, como tudo, eu acho que você deve ter um equilíbrio. Você deve ter um pouco de gramática, mais de prática, pouco de skill training, e deve estar rindo muito, mas um pouco de tudo vai ser a dieta mais equilibrada, eu diria. Perfeito, cara. É interessante isso daí. Eu desconhecia disso daí. Né? O que eu sabia é que realmente, para algumas pessoas, tem mais facilidade, elas gostam mais, né? De ver mais seguro, às vezes. Saber as regras. É mais seguro você saber as regras envolvidas. E aí dá uma... por que isso é irregular? Por isso que não funciona na regra. Aí quando eu falo, não, essa é 100% isso. Isso que eu queria ouvir. E é de cada um também, né, cara? Cada pessoa quer aprender o inglês para um determinado tipo de coisa, como você comentou aí, né? A pessoa que quer aprender para o trabalho, que vai precisar escrever mais, a hora que ela começa a escrever, ela começa a sentir falta. Eu lembro que você comentou isso no podcast passado aí, né? Quando a pessoa começa a escrever, às vezes até mandar mensagem de texto no WhatsApp, eu sou uma delas, é que eu percebo que, tá faltando, eu não tenho certeza se isso daqui conserta ou não. E já engajando, né, engatando aqui o bate-papo, para que as pessoas possam acompanhar e saber exatamente do que aquilo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que, como diz o André aí, né, acho que nem em português eu saber explicar o que eu vou responder, o que eu vou te perguntar agora, que afinal de contas, o que é gramática? Então, ele fala de gramática, de semântica, de um monte de coisas, mas no final das contas, você que é professor, o que é gramática? Se eu te falar que eu acho isso daí, eu vou ter que procurar, eu vou chamar o Jamie, vou ter que dar uma Googlezada nessa daí. Agora, a gramática, isso me pegou de surpresa a pergunta, mas vou tentar. Eu acredito que a gramática seja meio que as regras por trás de uma língua. Como imagina as pecinhas dos Legos que fazem a fundação de como é que funciona aquela língua. Mas eu prometo no próximo podcast dar uma resposta perfeita, eu dou uma estudada para. Uma boa pergunta, eu não sei, nunca procurei essa resposta. Beleza. E vamos lá, e por que ter esse fundamento, considerando então exatamente isso daí, que era a impressão que eu tinha também, né? Que gramática, na verdade, são as regras por trás aí da base do falar. Falar é uma coisa, né? Falar certo é outra, né? E por que aprender gramática é importante? Por que não simplesmente aprender... A gente acabou comentando um pouquinho, mas para a gente fortalecer aqui essa ideia para quem está escutando, por que eu não posso simplesmente aprender como fala, né? Digamos assim.
Eu sempre prego o valor do autocorreção. Você não tem nenhuma obrigação. Na verdade, se você está conseguindo falar em inglês perfeito sem nunca errar, tipo, você está de parabéns porque é uma coisa extraordinária. Agora, se você conseguir se autocorrigir, você vai ter uma evolução muito mais rápida. E quando você sabe as regras por trás, você tá, pera aí, tá faltando um have aí, sabe? Isso aí tem alguma coisa. Seu ouvido, ele te oh, tem um trem errado. Ele te dá essa dica. Eu falo com meus alunos, quando eles me vêm falar, porque parece que tá certo, soa certo, costuma ser a melhor referência. Agora, esse soa certo costuma ser porque você tem alguma referência que algo tá certo e errado. E você poder olhar no seu repertório e saber as regras por trás da gramática, com certeza é uma ajuda muito forte. Você saber o que está por trás desse erro. E eu sempre trago, o pessoal já está acostumado aqui, né? Como o Joe aqui, para quem não sabe, quem está assistindo pela primeira vez, o Joe ele é nativo americano, diretamente de Nova York, né? Mas desde a adolescência já fala português, já veio que o português dele é muito bom. Então ele passou por essa barreira para aprender a falar português, né? Hoje tem muitos anos aí que já fala fluente e inteligente. Até hoje dá umas garradas. Mas eu te pergunto, você teve alguma dificuldade, né, de aprender a gramática português? Como é que foi essa sua transição? Foi estudou primeiro gramática ou não? Aprendeu a falar primeiro, depois que foi aprender a falar certo? Como é que foi isso para você para o português? Talvez eu aprendi a falar português, minha fala estava à frente da minha escrita, por exemplo, minha primeira vez pisando numa escola no Brasil em português foi com quase 17 anos. Então eu falava em casa, e até hoje eu considero o português minha língua de casa, que eu falo com minha família, com meus amigos, quanto minha língua profissional, onde que eu sinto mais confiante, mais inteligente, é o inglês. Eu sinto que eu tenho um repertório maior. Agora, os problemas foram vários problemas, e foi só depois que eu fui meio que corrigindo isso. Eu te dou o exemplo do acento. Eu lembro quando eu mudei para cá, isso foi pré-corretor, né? O corretor me ajudou muito, eu comecei a prestar atenção no que ele estava me corrigindo. Mas eu tinha dificuldade com acento. Nossa, que coisa atrasada, por que tem esse acento? E a ideia que eu dei sobre o inglês, você normalmente é prática primeiro, eu só fui entender, por exemplo, acento agudo, quando eu fui entender. Peraí, quando eu tô falando a letra do jeito que ele é, tipo, eu preciso de um acento. E isso aí já me deu um conhecimento até do inglês, porque você já deve ter visto, eu não sei se você conhece essa, você já deve ter visto um E invisível no final da palavra, às vezes. Home, você não fala home. Sim, eu achei que era o contrário, o E tá lá, mas você não fala. Não, o E no final, ele é o nosso agudo no inglês. Quando você tem aquele E invisível no final, o vogal anterior é dito da forma que a gente fala da hard sound, que é a forma que você pronunciaria se você estivesse lendo o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Então, here, você fala o I, here. E her, sem o som do E. Então, nossa versão do agudo é aquele E, o silent I no final. E eu fui aprender isso, depois de eu aprender o agudo em português. Aí foi a trilha toda assim. Foi uma aprendizagem legal. Legal, cara. E só já aproveitando aqui, né? Vou te dar aula de português aqui agora. Em português, o silent I, silent vogal, a gente fala de mudo. Mudo. Entendeu? O mudo? Aí, pessoal, ó, tá vendo? Aprendendo em português também. Quando a gente não pronuncia alguma letra, com alguma consoante, qualquer letra, a gente chama de mudo. Então, se tem uma palavra que a gente não pronuncia, fala, esse aqui é mudo. Entendeu? Significa que a gente não pronuncia. Seria pelo que você Meus falou, alunos, silent, né? É porque você falou invisível. Aulas do K. Hã? Não, mas é silent I, eu que falei errado. O E silencioso. Igual eu já vi meus alunos falando que você comentou do K mudo. I know. Com o K mudo, tá? É o K mudo, significa que você não fala, isso aí.
É isso aí. Aqui, você falou uma parada interessante agora, cara. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou. Olha só, ele aprendeu a falar em português, por que a gente não pode fazer isso para inglês, né? Vou colocar o teclado para inglês de correção automática, né? Quando ele, na realidade, a correção automática, quando ele sugere, ele é a correção. E vou começar, quando eu for digitar em inglês, prestar atenção nisso, né? Isso é importante. Qualquer pessoa que está motivado a treinar a língua, você tem que ter as duas opções de teclado. Porque senão ele quebra a sua escrita, dá uma frustração desnecessária, porque ele fica te corrigindo. Então, se você está realmente motivado, como eu sei que você está assistindo esse podcast, tenha a segunda opção de teclado. Você tem que ter, não tem outra opção. Massa. E se você gostou dessa dica aqui, que já pode começar a colocar agora, já pega o zap aí, ou então espera acabar o podcast, coloca aqui, cara, curte aí, para que você possa o tempo todo estar recebendo essa sugestão aí, para receber não só esses vídeos, né, como podcast, como também dicas e outras coisas aí, para você desenvolver o seu inglês inteligente, aprender a ter confiança e ir muito além da fluência. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Further Than Fluency Podcast. E vamos lá. Cara, tá. Aí a gente tem essa de aprender a gramática, que é aprender as regrinhas ali da língua. E nós temos a questão também, não, mas eu consigo desenvolver, aprender a falar, desenvolver uma fluência, digamos assim. Tem as duas coisas, né? Qual que você acha que é melhor? Você já comentou um pouquinho a respeito de vale para algumas pessoas, mas existe algum balanceamento ideal? Tipo assim, não, 3 pitadas de gramática para cada 5 de não gramática, né, de fluência, digamos assim, de verbal, não sei como é que fala, ou o contrário. Você consegue imaginar algum tipo de proporção interessante? Eu diria, vamos usar o formato de uma aula minha, que dura 1 hora. Primeiro, se a pessoa está preparada, they did their warm-up, eles já entram muito mais rápido. Agora, o ideal que eu vejo é quando eu tenho uns 10 minutos focado na parte da gramática. É igual se você dá uma luz, uma guia para eles ao longo da aula, uma referência para eles ir usando dentro dos exercícios, dentro da conversa, que vai ser o resto dos 50 minutos, e eles terem isso em mente para eles poderem estar focando, praticando, errando e se corrigindo. E sendo corrigido pelo professor, mas a autocorreção também é muito importante. É muito bom quando a pessoa fala, isso daqui, você vê eles fazendo aquele cheque mental, você, agora ele pegou. Agora entendeu. Agora, eu diria que, a não ser que você tem um trabalho que requer muita escrita no inglês, onde uma palavra mal colocada pode impactar a forma que você é interpretado, a prática, a conversa vai ser sempre o mais importante. É por isso que todo PDF, toda aula minha tem 10 perguntas no mínimo, tipo 10 perguntas abertas só para gerar conversa. Porque eu não conheço outro curso que seja mais solto, mais aberto à conversa do que a minha, mas mesmo assim ele segue uma estrutura. Por isso que é tão bom você ter alguém com algum interesse em comum, irmão, marido, mulher, primo, amigo colega de trabalho, amigo de gaming, amigo do que for, porque diálogo requer 2, comunicação requer 2. Então, você ser responsável por empurrar a conversa para frente é muito importante também. Então, eu diria que uma pitada de gramática é bom para você ter um tema, para você sentir que você está melhorando, mas ele vai ficar em segundo plano para a prática. E você gosta de panquecas? Hã? Você gosta de panquecas? Gosto. Por quê? Sim. Sei, é porque eu já reparei que a maioria dos brasileiros gosta de panqueca salgada. Mas recentemente no Verde Mar eu vi o honey, não o honey, o syrup, que nós não temos muito no Brasil. Agora eu acho que vai aumentar as panquecas doces. Cereal? Syrup. Mel vem das abelhas, né? Syrup vem de árvore temporal. Então não tem aqui no Brasil, que é um país tropical. Que é aquele melado que você vê em filmes nas panquecas. Aquilo não é mel, não? Não, ele é tipo mel de árvore. Sério? Caraca, que foda, cara.
E interessante, você que está escutando aqui agora já deve ter conhecido, né, a gente aqui nessa parceria, nesse projeto, o John, né, montamos aqui um projeto de levar inglês para mais pessoas, mais e mais pessoas, misturando um pouquinho, misturando um pouquinho, não, misturando tudo que tem aí de bom no presencial, no individual. O John já é professor há mais de 10 anos, né, basicamente já deu aula em escola também, mas ele percebeu que no tete a tete ali diretamente costuma ter um desenvolvimento melhor, e a gente montou esse projeto para tentar trazer isso ao máximo possível, todos os benefícios para um tipo de aula online. Afinal de contas, a modernidade, né, é isso daí que está previsto, os avanços da tecnologia hoje permitem, e a gente conseguiu montar isso daí. Então, quando ele fala ali do curso, é o Creative, né, Further Than Fluence, inglês além da fluência, né, que é essa parte de realmente despertar todo esse criativo, tá? Só para você saber, talvez você já tenha sabido, já tenha escutado sobre isso, sabido, não sei nem se está certo isso, né? Também tenha escutado sobre isso, mas não é para isso que a gente está aqui não, né? É só para todos saibam aí, caso alguém se pergunte, de onde é que é isso? Mas é isso aí. Então, e aqui, ô John, você estava falando, a gente está falando bastante aí sobre estudar gramática, sobre dar essa pitada de gramática um pouquinho, mas eu te pergunto, existe alguma forma errada de estudar gramática? De estudar gramática, não, mas se você ficar preso no que é confortável, às vezes você gosta do formato de aula de inglês que tem uma influência do nosso ensino, como a gente conversou antes, que é sobre se focar mais na teoria. Se você está se sentindo muito confortável, se está preocupando demais com as regras, eu diria que esse seria o maior erro. Não é uma forma errada de estudar, mas seria, vamos dizer, você está investindo demais seu tempo em algo que talvez vai ter um limite. Por quê? Imagina você está no meio da conversa. Você está lá conversando, aí você está lá, peraí, esse é o present perfect agora? Se você está precisando voltar no meio da conversa, no meio da comunicação, esse lag já vai te deixar preocupado, você já vai perder a confiança, já vai travar só por você estar buscando uma resposta talvez na hora errada. Então tem hora para tudo. Eu gosto da gramática como tipo um pré-jogo. Você vai ver nos meus PDF, nas minhas aulas, sempre começa com a parte da gramática e vai expandindo para a parte mais prática. Por quê? Você já tem ele em mente. As temporadas são meio que as primeiras aulas são mais fortes na parte da gramática. Por quê? Para nas aulas subsequentes você poder usar o que você aprendeu na aula da gramática numa forma mais criativa, mais ampla. Saquei. E cara, vamos lá. Quero que você explique aqui, né? A gente combinou, para quem não sabe, né? Tem muita coisa que a gente faz aqui praticamente ao vivo, né? Sem muito teste. E a gente combinou aqui de vez em quando fazer umas piadinhas em inglês, né, cara? Então eu vou fazer uma aqui agora. Na verdade, duas aqui, né? Sobre gramática. When I was young, there was only 25 letters in the alphabet. You know why? Do you know why? Z? Nobody knew why. Nobody knew why. Fair enough. Jesus, oh my God. Terrible, terrible. Pra quem não sabe, we're both dads. We call these dad jokes. Yes. Explica pro pessoal que não entendeu nada aí, João, pra nós. O que quer dizer isso daí, cara? Well, I don't know why. É até essa forma de aprender gramática, essas regrinhas, eu acho excelente. Então, temos o why, a letra, e também temos o why, o porquê. So, quando você fala, I don't know why, eu não sei o porquê. Da mesma forma, você não sabe a letra Y. I guess that would be the explanation, mas é pior quando explica. É pior quando explica. Então, das próximas, então, eu vou contar a piada e vou deixar o pessoal. Agora vocês mandam eu vou preparar o que vocês acharam? umas boas de tão ruim. Pode preparar. Tem uma palavra que estava sendo usado muito no ano passado, que é cringe. Então, we're gonna make you cringe, we're gonna make you go, oh my God. A Aninha vai estar assim, nossa, pai, faz essas piadas, não. Com ser. Cara, foi mal, cara. Essa daqui é muito boa.
All right, let's see. Did you hear the one about the pregnant woman who went into labor and started shouting? Couldn't, wouldn't, shouldn't, didn't, can't. I don't know. She was having contractions. Oh my God. Essa daí eu vou deixar pro pessoal explicar nos comentários aí. It was a good one. Eu tava focando na parte do negativo, porque todos aí parece a good one. É isso aí, pessoal. Então, ó, quem entendeu aí, coloca. Quem também não entendeu essa piada, coloca aí pra gente. Pode deixar nos comentários aí, que depois o Joe explica pra gente que ele entendeu. E quem entendeu, por favor, vai explicando pros amigos aí. Por favor, viu, gente? Tenho paciência com as piadas aqui, que o ideal das piadas é que elas sejam bem simples, bem idiotas, né? Dad jokes, né? Gostei da brincadeira. Vamos lá, então. Para finalizar, caro John, a gente falou do que é, do que não é, quando o que não é o melhor. Agora uma pessoa que tá assim, gente, eu aprendi a falar, já tô falando mais ou menos, mas eu sou esse cara aí que você falou que quando vai escrever sente dificuldade. Eu já tô com o inglês um pouquinho desenvolvido, entendi isso tudo que a gente conversou aqui agora. Agora, como que eu faria para começar a desenvolver um nível de gramática agora que eu já sei alguma coisa, agora que eu já desenvolvi, né? Então, para ficar claro, a pessoa já consegue falar, já consegue desenrolar, né? Às vezes tem até um certo nível de fluência já, mas sente dificuldade, sente falta na hora que vai escrever, na hora de realmente buscar o inglês inteligente, que é isso que a gente busca aqui, né, nesse projeto, no Creative, a pessoa realmente aprender a desenvolver o inglês inteligente, que naturalmente com isso ela vai ganhar mais confiança, ela vai conseguir falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, e por aí vai. Então essa pessoa ela precisa agora, cara, desenvolver a gramática. A gente já deu a dica lá do WhatsApp ali, dos corretores, mas qual seria a melhor forma dela desenvolver, dela aprender a desenvolver a gramática, realmente a crescer nesse aspecto dessa área? Não foge do desconforto e dos erros. Eu diria que é o número 1. Porque quando você quer achar uma desculpa, você acha. E eu gosto de falar para meus alunos que a escrita é a fala lenta. Porque quando você está falando, você acha um jeito. Você dá seu jeito, até na mímica, você dá um jeito da pessoa entender você. Na escrita, você não está enganando ninguém. Muito menos você. Então, os seus erros, não foge deles. Procura. Nós temos a maior ferramenta de informação da história, que é a internet. Eu vou procurar com um aluno meu, não sei se dá para fazer aquilo lá, mas ele do Silvio, direto de Portugal, foi isso que você estava falando, ele trabalha com TI e ele escreve muito com a equipe dele, cada um é de um país diferente. E tem um site que eles meio que dão uma nota para a sua escrita. E ele é bom dessas correções. Eu vou pegar com ele, eu não sei se dá para fazer isso e colocar o link assim, porque foi uma ferramenta excelente. Agora, o que ele fez? Ele quis. Então, ele não pegou corta-caminhos. Quando ele estava precisando escrever, ele estava ciente que nessas primeiras, e cada vez vai acelerando a velocidade, as primeiras talvez ele ia escrever um pouco mais lento, porque ele está se corrigindo. E hoje em dia, que é isso, ele é líder de equipe lá dele, não é uma preocupação dele no momento. Um fato interessante também sobre o Silvio, o nome dele é tão único que ele conseguiu pegar, ele sempre consegue pegar os e-mails sem ter que acrescentar números. Sério? Yes, é uma coisa que ele tem muito orgulho. Shout out to Silvio. Cara, só pra deixar claro, eu não entendi. Esse link que você falou que você vai disponibilizar é de quê? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui enquanto conversamos. Mas o site, você escreve o que você... Vamos falar que você vai escrever um e-mail. Você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse site e ele não só te corrige, como ele fala, isso poderia ser melhor. Então, às vezes você não está gramaticamente errado, mas tem uma forma mais inteligente, normalmente mais direto, às vezes, de falar. Entendi. O Joy é professor, né, Joy? Então vou te ensinar a mágica da produção aqui, cara. Você fala assim, atenção pessoal, o link é esse e aponta pra baixo, ele vai aparecer na tela. Pode fazer o teste aí. O link é esse daqui. Aê! E claro também, pessoal, tá aí na descrição, vai estar o link também. Pra você que tá assistindo isso daqui pelo Instagram,
vai ter o endereço aqui, vai ter que copiar e colar, ou então digitar, ou então entra lá no canal do YouTube, no Facebook, que vai ter o link clicável lá. Acabando aqui, eu pergunto pra ele só pra confirmar, porque Não, eu sei que tem mais de um e eu gostei do dele. Não, tranquilo, que ele me a passou. produção vai disponibilizar aí pro pessoal que tá escutando. É isso aí, cara, John. Aquele recadinho em inglês que você sempre passa pra gente, de motivação, para todo mundo que está nos escutando, quer aprender o inglês inteligente, quer ter confiança, quer falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, né? E principalmente, vimos hoje aqui mais um dos tópicos importantes, que é gramática, né? Talvez no próximo aí a gente já pode pensar em falar sobre conversa, sobre o que é, né? Já falamos sobre a gramática, o que é o inglês de conversa, o que seria, como desenvolver esse inglês de conversa, já temos um bom tópico aí. Tem um recadinho para nós aí, cara, John? Sure. I have seen Brazilian Portuguese grammar. I've seen American English grammar. And the good news, English grammar is much easier. É bem mais fácil. Pode ser um pouco estranho para nós à primeira vista, mas quando você começa a pegar os macetes, você fala assim, nossa, tem muito menos coisas que eu tenho que aprender e preocupar. Então, até se você for uma pessoa, às vezes na escola, resistente ao português, saiba que você não vai sentir essas mesmas frustrações quando você estuda inglês. Então, lembrando, a pitadinha sempre é bom, mas você não tem que passar seus dias decorando conjugações e regras. Ou se você está fazendo isso, você vai desgostar da aprendizagem. Você não está buscando ser professor de inglês, você está buscando poder usar o inglês de uma forma confiante e inteligente. E isso podemos fazer sem gastar horas falando de conjugações e outras questões de gramática. Alright? That's it. Perfect. There we go. See you guys. See you. Thank you, John. Thank you all for being here with us. Thank you all. Have a great rest of the holiday for those who have a day off.